Javier Milei emergiu no cenário político argentino como um fenômeno de disrupção, um outsider que capitalizou o profundo cansaço e a desconfiança da sociedade em relação à casta política tradicional. Sua ascensão à presidência da Argentina não pode ser compreendida sem a devida contextualização da crise econômica crônica que assola a Argentina há décadas. Ao herdar uma economia em estado de cuidados intensivos, com uma inflação anual acima dos 200% e um persistente déficit fiscal, Milei apresentou suas propostas radicais como a única solução para um país que antes era uma das nações mais ricas do mundo e hoje se encontra em profunda pobreza e crise social. Neste vídeo, vamos traçar um panorama completo da trajetória de Milei, explorando as interconexões entre sua história pessoal, sua figura midiática e as políticas econômicas que ele implementou. A análise se aprofundará na origem de sua persona combativa, no impacto do seu radicalismo ideológico e nos desafios práticos de governar, traduzindo sua retórica de terapia de choque e motosserra em resultados concretos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia e história, sem deixar de lado o entretenimento. Javier Gerardo Milei, nascido em 22 de outubro de 1970 no bairro de Palermo, em Buenos Aires, teve uma infância marcada por uma relação familiar complexa e por dificuldades de socialização. Relatos de sua biografia não autorizada, chamada El Loco, indicam que ele teve uma infância com momentos polêmicos em família, e ele mesmo reconheceu que seu relacionamento com os pais não era bom. O economista, no entanto, encontrou apoio incondicional em sua irmã Karina Milei, a quem descreve como uma pessoa que melhor o conhece e a grande arquiteta de sua ascensão política. Esta forte dependência emocional e estratégica na figura de sua irmã contrasta com sua imagem de líder individualista e reforça a natureza de seu projeto político como uma empreitada familiar. Sua passagem pelo Colégio Cardenal Copelo foi marcada por um ambiente hostil onde ele era alvo de bullying. Seus colegas de escola o descreviam como um menino retraído e calado que sofria piadas constantes. Paradoxalmente, o apelido El Loco surgiu na juventude, associado a um temperamento explosivo e a acessos de raiva. A narrativa de uma infância marcada por agressão e isolamento oferece uma base psicológica para a figura pública que ele se tornaria, um indivíduo com uma retórica combativa, anti-establishment e uma postura de guerreiro solitário em uma batalha contra o sistema. Antes de se dedicar à economia, Milei teve uma breve, mas significativa carreira no esporte. Durante a adolescência, ele atuou como goleiro nas categorias de base do Chacarita Juniors, um clube de Buenos Aires. A paixão pelo time, que foi campeão argentino em 1969, era a herança de seu avô, um torcedor fanático. Ele descreveu seu estilo de jogo como semelhante ao de Pato Filol, goleiro campeão mundial de 1978 pela Argentina. Chegou a ser convocado para o elenco principal, mas jogou apenas partidas amistosas. O ano de 1989 marcou um ponto de inflexão decisivo em sua vida. Milei abandonou sua potencial carreira no futebol para ingressar na Universidade de Belgrano, onde se matriculou no curso de economia. Ele atribuiu seu súbito interesse pela área ao cenário de hiperinflação que a Argentina enfrentava no final da década de 1980. Essa mudança de rumo, catalisada pela crise econômica, constrói uma narrativa poderosa de um líder cujas convicções foram forjadas diretamente pela experiência do fracasso estatal, legitimando o seu diagnóstico radical dos problemas argentinos e a urgência de suas soluções. Milei concluiu sua graduação em economia em 1993 na Universidade de Belgrano. Posteriormente, realizou 2 mestrados na área, um na Universidade de Torquato de Tella e outro no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social. Embora se refira diversas vezes como um doutor em economia, é importante salientar que o título é um doutorado do honoris causa, concedido pela Escola Superior de Economia e Administração de Empresas em 2022. Na verdade, é um reconhecimento honorífico e não um título de pós-graduação acadêmica. A apropriação de um símbolo de autoridade intelectual como qualificação acadêmica demonstra uma estratégia de marketing político onde a percepção de credibilidade se torna mais importante do que a precisão factual, um padrão que se repetiria em toda a sua carreira. Profissionalmente, Milei atuou como economista-chefe e economista sênior em várias instituições de prestígio, como o Estúdio Broda, a Máxima FJP e o HSBC Bank da Argentina. Foi também conselheiro do governo argentino no Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos. Por mais de 20 anos, foi professor universitário de disciplinas como macroeconomia, microeconomia e economia do crescimento, escrevendo mais de 50 artigos acadêmicos. Essa vasta experiência profissional e acadêmica lhe forneceu um embasamento teórico para defender suas propostas radicais.
A entrada de Javier Milei no mundo político não seguiu as vias tradicionais dos partidos, mas foi pavimentada por sua presença estridente e constante na mídia argentina. Ele se tornou uma figura conhecida ao aparecer como comentarista em diversos programas de televisão. Seu estilo extravagante e agressivo, marcado pelos cabelos despenteados, jaqueta de couro e a frase de efeito "Viva la liberdade, carajo", o transformaram em uma celebridade midiática. Ele utilizava a TV não apenas para debater a economia, mas para atacar o establishment político, a quem pejorativamente ele se referia como a casta. Essa estratégia midiática o tornou a voz popular para o descontentamento social, permitindo-lhe construir um movimento político a partir de sua audiência, contornando as estruturas partidárias tradicionais. Milei também apresentou seus próprios programas online, reforçando sua imagem de pensador independente e combatente ideológico. A mídia se tornou assim a principal plataforma de seu poder, uma arena onde ele conseguia se comunicar diretamente com seus seguidores e fortalecer sua narrativa de outsider. Ideologicamente, Milei se alinha com a escola austríaca de economia, identificando-se como minarquista na prática e anarcocapitalista na teoria. Seus princípios filosóficos são baseados na vida, liberdade e propriedade, e ele se opõe firmemente ao socialismo e ao comunismo, que classifica como sistemas que geram a miséria. A plataforma de seu partido, La Liberdade Avança, para as eleições legislativas de 2021, já detalhava as propostas radicais que se tornariam as bandeiras de sua campanha presidencial. Entre as principais propostas da plataforma de 2021 estavam a otimização e enxugamento do Estado, a privatização de empresas públicas deficitárias e a eliminação do Banco Central, seguida pela competição de moedas e pela dolarização da economia. Essa consistência ideológica ao longo do tempo contribuiu para sua imagem de líder autêntico e ideologicamente puro, diferenciando ele dos políticos tradicionais que muitas vezes adaptavam suas propostas ao sabor da opinião pública. A famosa metáfora da motosserra, que viria a simbolizar seus cortes de gastos, já era, portanto, uma manifestação de um plano estrutural bem definido. A eleição de Milei para a Câmara dos Deputados em novembro de 2021 foi uma das principais surpresas do pleito. A coalizão La Liberdade Avança foi um movimento recente que conquistou 5 cadeiras no Congresso, demonstrando uma força política inesperada. Na cidade de Buenos Aires, Milei obteve 17% dos votos, somando mais de 310 mil. Este desempenho, que o colocou em terceiro lugar, foi um indicativo claro de que sua mensagem de protesto ressoava em uma parcela significativa do eleitorado, exausto pelos problemas econômicos que se arrastavam por mais de 6 anos na Argentina. O sucesso da legenda foi atribuído a uma ampla exposição de Milei na mídia e ao seu discurso inflamado contra o sistema. A eleição de 2021 serviu como um teste de mercado político, confirmando a viabilidade de Milei como um futuro candidato presidencial sério. A campanha presidencial de 2023 de Javier Milei foi marcada por uma retórica radical e pela promessa de uma mudança de época para a Argentina. Como candidato pela coalizão La Liberdade Avança, suas propostas centrais incluíam a dolarização da economia, o fechamento do Banco Central e um severo ajuste fiscal. Em um cenário de profunda polarização, sua campanha foi uma batalha de narrativas. Enquanto a oposição peronista tentava causar medo em relação às suas propostas, Milei e sua equipe contra-atacavam com a mensagem de que a esperança vence o medo. A vitória de Milei representou um repúdio histórico aos modelos políticos e econômicos que dominaram a Argentina por décadas. A corrida presidencial de 2023 se desenrolou em 2 etapas. No primeiro turno, realizado em 22 de outubro, Milei obteve 30,6% dos votos, ficando em segundo lugar, atrás do então ministro da Economia peronista, Sérgio Massa. O resultado do primeiro turno demonstrou a força do candidato governista, mas a vitória de Milei no segundo turno, em 19 de novembro, foi esmagadora e decisiva. Milei conquistou 55,8% dos votos, o maior percentual para um presidente desde o retorno da Argentina à democracia. A análise dos resultados por província revela a profundidade da sua vitória. Milei derrotou Massa em 20 das 23 províncias e na capital Buenos Aires. A diferença de mais de 3 milhões de votos entre os dois candidatos demonstrou uma insatisfação generalizada com a gestão econômica anterior. Um fator crucial para o sucesso de Milei foi a aliança no segundo turno com a candidata Patrícia Bullrich e o ex-presidente Maurício Macri, cujos votos de 6,2 milhões no primeiro turno se transferiram em grande parte para Milei. Isso destaca a tensão entre a imagem de outsider de Milei e a necessidade de formar coalizões pragmáticas para alcançar o poder.
Assumindo a presidência, Milei prometeu uma terapia de choque para a economia argentina, buscando resolver o déficit fiscal. O governo, por meio do ministro da Economia Luiz Caputo, identificou o déficit fiscal como a origem de todos os problemas. A solução proposta foi um enxugamento drástico do Estado. O número de ministérios foi reduzido de 18 para 8 e as secretarias de 106 para 54. O governo também implementou cortes em investimentos públicos, como o cancelamento de obras e a extinção de agências e programas estatais. A famosa motosserra utilizada por Milei como símbolo do enxugamento do Estado, foi colocado em ação, resultando na demissão de 40 mil funcionários públicos. A execução dessas medidas mostra que a retórica populista de Milei se traduziu em uma política fiscal ortodoxa e socialmente custosa, com o governo admitindo que a situação iria piorar nos primeiros meses. Essa abordagem era uma aposta na disposição do eleitorado em suportar o sofrimento de curto prazo em nome de uma mudança estrutural de longo prazo. As bandeiras mais radicais de sua campanha foram o fechamento do Banco Central e a dolarização da economia. O ministro Caputo confirmou que esses objetivos permanecem na agenda, embora a dolarização não seja uma meta de curto prazo. A falta de reservas suficientes para uma conversão imediata e a necessidade de realizar reformas no sistema financeiro forçaram uma moderação na proposta inicial. A retórica de Milei evoluiu de uma dolarização imediata para a defesa de uma competição entre moedas, onde ele acredita que o dólar americano, devido às preferências dos argentinos, se imporia naturalmente. Para facilitar a integração de dólares não declarados, o governo implementou medidas como permitir que os preços de bens e serviços sejam exibidos em dólares, além de pesos, e que pagamentos possam ser feitos com cartão de débito em moedas estrangeiras. O objetivo é atrair para o circuito formal parte dos 246 bilhões de dólares que, segundo estimativas, estão fora do sistema financeiro, muitos guardados debaixo do colchão. Apesar da forte vitória eleitoral, a governabilidade de Milei enfrenta sérios desafios no Congresso, onde sua coalizão La Liberdade Avança é minoria. Suas leis ônibus, que incluía disposições para a privatização de entidades estatais e a desregulamentação de centenas de normas, foi significativamente retrabalhada e derrotada pelos parlamentares. O governo propôs a privatização de 18 empresas estatais, incluindo a Companhia Aérea Aerolíneas Argentinas e a empresa de energia Enarsa, além de concessões para Correios e a Companhia de Trens. A Agência Nacional de Notícias Telam foi fechada por decreto. No entanto, a oposição no Congresso tem se mostrado um obstáculo constante. Projetos populares de aumento de gastos públicos, como o impacto fiscal de 2% no PIB, foram impulsionados pela oposição e ameaçaram as metas do governo. Essa batalha legislativa força Milei a recorrer a decretos e negociações, um paradoxo para um líder que prometeu não jogar o jogo medíocre da política. O principal feito do governo de Javier Milei é a desaceleração da inflação, que era sua prioridade. Após um período de alta inflação inicial, a taxa mensal caiu para 2,7%. A inflação anual em 2024 ficou em 117%, uma redução de quase 94 pontos percentuais em relação aos 211% de 2023. No entanto, a análise do cenário revela que a desaceleração veio com um alto custo social. A terapia de choque causou uma queda na atividade econômica, com o PIB acumulando uma retração de 1,8%. A estagnação dos salários e o aumento inicial da inflação forçaram os argentinos a reduzir o consumo, o que contribuiu para o controle dos preços. A taxa de pobreza, que havia saltado para 52,9% no primeiro semestre de 2024, a maior desde 2003, registrou uma queda notável para 38% no segundo semestre do mesmo ano. Essa melhora está diretamente relacionada à desaceleração da inflação e uma recomposição reativa da renda. No entanto, os serviços ainda apresentam preços elevados e os salários demoram a recuperar o poder de compra perdido. O governo de Milei se depara com um paradoxo de governabilidade, um forte mandato popular, cuja aprovação varia entre 41% e 56%, mas a minoria legislativa que tem o poder de bloquear suas reformas mais ambiciosas. A relação com o Congresso é tensa, com a oposição buscando reverter vetos e aproveitar projetos que aumentariam gastos públicos, colocando em risco a meta de superávit fiscal do governo. A popularidade de Milei, mesmo em meio às dificuldades econômicas em uma recessão, se sustenta por dois fatores: a percepção de que a crise é uma herança dos governos anteriores e a visão de que o sofrimento atual é o remédio necessário para curar o país. O controle da inflação, que é um feito celebrado pelo governo, é o principal pilar que sustenta o apoio popular, pois representa uma esperança de estabilização a longo prazo. Seu estilo anti-establishment e a promessa de não dar marcha atrás diante dos obstáculos reforçam a imagem de um líder que está lutando em nome do povo contra a casta, que o mantém popular apesar da dor do ajuste. Os números do FMI para a Argentina em 2025 são impressionantes, com uma expectativa de crescimento do PIB acima dos 5,5%, um dos mais altos entre as grandes economias. Resta saber se o crescimento será sustentável.
A trajetória de Javier Milei é uma saga de outsider que capturou o descontentamento da sociedade argentina para ascender ao poder. Desde sua infância marcada por dificuldades, passando pela decisão de abandonar o esporte pela economia em um momento de crise, até sua transformação em uma celebridade midiática e sua ascensão política surpreendente, a vida de Milei se entrelaça com a história de crises da Argentina. Sua persona combativa e seu radicalismo ideológico, que pareciam incompatíveis com a política tradicional, foram na verdade os motores da sua campanha. No poder, Milei traduziu sua retórica de motosserra em uma terapia de choque fiscal e de desregulamentação, buscando erradicar o déficit e controlar a hiperinflação. Embora tenha alcançado o feito notável de desacelerar a inflação e gerar um superávit fiscal, o custo social foi alto, uma recessão inicial e um aumento da pobreza que só começou a ser revertido em um segundo momento. A transição de sua proposta de dolarização para uma competição de moedas demonstra um pragmatismo forçado pela realidade econômica e pela falta de reservas cambiais. Os desafios futuros para o governo de Milei são imensos. A sustentabilidade de sua popularidade depende da percepção contínua de que as melhorias econômicas de longo prazo compensarão o sofrimento do presente. A governabilidade é um obstáculo constante, com a oposição unida no Congresso, o que limita a aprovação de suas reformas. O experimento econômico de Milei ainda está em andamento e a questão central permanece: se a Argentina está em um ponto de virada genuíno ou se a presidência de Milei será apenas mais um capítulo na longa e tumultuada história de crises econômicas e instabilidade política da nossa vizinha Argentina. E aí, você acha que Milei conseguirá dar um caminho próspero para a Argentina? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber como a Argentina, que era um dos países mais ricos do mundo, entrou nessa profunda crise econômica, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!